Você lembra ontem quando eu tava chorando? Você falou com Deus pra acabar com tudo? Tinha um anjo do seu lado, recolhendo suas lágrimas. Ô, cara, é muito sinistro quando Deus se manifesta assim, que a gente vê que a gente não é nada, que a gente só quer entender um pouco. Por que eu tô aqui? Eu quero ser amado, eu quero ser abraçado, eu quero conhecer mais de ti, eu quero entender. E se eu não entender, não faz sentido eu viver. Se eu não entender, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Por que eu existo, né? É Deus nessas coisas, entendeu? Não é espetacular. Deus tá no simples, sabe? Ele tá ali naquelas pequenas coisas que a gente vai vivendo, assim. E isso que me toca demais. É o que me movimenta, cara. Eu perdi um filho, mas, cara, eu tô vendo com os meus próprios olhos Deus ganhar muitos filhos. Eu posso parar, cara. Eu posso desistir. Um direito meu. Mas eu decidi abrir mão dos meus direitos para viver a vontade e o plano de Deus para minha vida. Eu decidi fazer a presença dele mais importante do que qualquer coisa na minha vida. E por onde eu tenho passado hoje, cara, eu tenho visto Deus levantar uma geração com esse coração. Brother, eu perdi um filho, mas, cara, eu tô vendo com os meus próprios olhos Deus ganhar muitos filhos por onde eu tenho passado, cara. E isso faz toda a diferença pra mim, isso faz minha vida ter sentido. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do Blessing Cast. Eu, Douglas Matias, meu parceiro, meu irmão Alex Bryan. Hoje estamos iniciando mais um projeto, mais um dia do nosso projeto, né, irmão? Mais um dia. E a gente está com um convidado aqui muito especial, né? Eu vou falar que é o meu pastor, né? Pastor Rafael, pastor da Verbo da Vida, líderes de jovens da Juventude Arvoreto. Amém, né? mano. Eu vou deixar ele se apresentar, assim, contar um pouquinho do contexto dele. Mas é um cara que eu tenho como referência, não só como esposo, como pai, mas como líder de ministério. Um cara que procura viver de fato o evangelho, né? E eu tenho visto a vida dele, o ministério dele tocarem milhares de jovens, né? Todo lugar onde eu vou tem um jovem que está sendo tocado pelo ministério dele. E, cara, eu agradeço ao Senhor por ele me dar a oportunidade de caminhar com pessoas que eu sei que vão estar em plataformas maiores daqui a um tempo, sabe? Eu sei que o Senhor vai lançar o nome dele para as nações. Né? Eu creio no nome de Jesus e para mim é um privilégio, cara, poder te chamar de amigo e, acima de tudo, de pastor, poder caminhar, trocar essa ideia com você, te ter aqui com a gente. É um privilégio. Gente, Espírito Santo, Deus já estava falando aqui antes da gente ligar as câmeras. Que doideira. E assim... antes de eu passar a palavra pro meu parceiro aqui, você vai se apresentar também, Rafa. Eu quero te lembrar, né? Segue lá o nosso canal, né? No Spotify, no YouTube, no TikTok. Acompanha as nossas redes sociais. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto, assim como ele já tem tocado algumas pessoas, né? As mensagens que estão sendo gravadas aqui, os testemunhos que estão sendo compartilhados, né? A gente acredita no poder desse projeto. Acho que essa frase aqui nos determina, assim, né? A gente acredita no poder desse projeto e nesse propósito, né? Nesse sonho que o Senhor colocou no nosso coração. Então, se puder compartilhar, gente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, né? A gente não tá falando de número, nem de meta, a gente tá falando de vida, né? Que é o mais importante. Irmão, fica à vontade aí. Eu falo pra qual? Pra do meio ou pra mim aqui? Assim. Fala pessoal, como o nosso amigo aqui, meu irmão Douglas falou, a gente tá convidado muito especial, né? Pastor Rafael. O ambiente aqui já estava, né? Já estava tomado pelo Espírito Santo. E ele falou que a gente não tem número, né? De alcançar milhões de pessoas. Na verdade, a gente tem um número, pelo menos eu tenho. Sim. Precisa alcançar uma pessoa. Amém. Se a gente alcançar uma pessoa, através desse projeto, através de um vídeo, através de uma palavra, falar assim, cara, eu precisava escutar isso. Cara, eu acordei hoje e eu não tinha mais pra onde ir, eu não tinha mais direção, mas eu escutei
a mensagem que Deus falou através de vocês, usou pessoas que foram nesse podcast. E essa mensagem serviu para alegrar meu dia, serviu para me orientar, para me tirar do vale das sombras que eu estava passando. Então, né, irmão, estamos aqui para isso, para alcançar uma pessoa. Talvez seja você que está assistindo agora, que está precisando de uma palavra, que está acompanhando esse vídeo, ou que está acompanhando um corte e que está precisando ouvir sobre Deus, sobre alguma experiência, sobre alguma mensagem. Então fica com a gente até o final, né? Vamos passar a palavra para o Rafael. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai escutar aqui. Não é mais uma mensagem, mas é algo preparado pelo Senhor. Porque isso aqui é um projeto dele. Amém. Amém? É isso, irmão. Que bênção. Rafa, fica à vontade, meu amigo. É uma honra pra gente ter aqui. Né? Conta um pouquinho pra gente quem que é o pastor Rafa. Né? E aí, cara, obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui com vocês. E eu sou o Rafael. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando você vai estar vendo isso, mas meu nome é Rafael. E sei que eu tenho essa cara de menino, mas já sou um jovem senhor de 30 anos de idade, pastor na Igreja Verbo da Vida Armoredo, pastorei jovens e adolescentes, casado há 10 anos com uma mulher incrível, a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida, tive a honra de casar com ela. Sou pai da Bianquinha, minha preciosa, e do Miguelzinho, o anjinho de Deus. Amém. Amém. Rafa, conta pra gente, assim, nós vamos começar aqui, eu quero deixar o Espírito Santo, porque já tá aqui, já tá tomando conta. Mas, irmão, o que é mais incrível? O que mais me tocou foi a primeira vez que eu fui visitar o culto dele. Eu lembro que eu fui num culto altas horas, né? Acabou a palavra, um amigo nosso em comum me apresentou, e a forma que ele me recebeu, cara. Ele tinha acabado de ministrar, o culto cheio, aquela coisa, e foi a maneira mais simples e receptiva do mundo. Eu falei, cara, isso aqui é diferente, esse lugar é diferente, né? Eu quero voltar, eu quero estar aqui. E a gente ficou um ano e meio lá na igreja, caminhando com eles. A gente só não permaneceu porque naquele momento não tinha uma visão celular. A gente entendeu que a gente precisava, que a gente tinha uma célula, né? Isso. A gente cuidava de pessoas, a gente precisava estar linkado a uma igreja que tinha células até pela visão e tal. Mas foi só por isso. E aí, assim, mas o tempo que a gente esteve lá, cara, todas as vezes que a gente precisou de ser cuidado, pastoreado, ter acesso, não só você, mas o pastor Ronan também, né? Foi incrível. Esteve na minha casa, o Senhor falou conosco através da esposa dele. A esposa dele é profeta. A esposa dele é profeta. E assim, que doideira, né, cara? Loucura. Conta pra gente um pouquinho, né? Como que é ser um pastor, né? A gente tava falando assim, o pastor tão jovem, né? Conta um pouquinho da sua história. Quem é o Rafa, de onde ele veio, né? O que trouxe ele até aqui. Quando você teve clareza de que o Senhor te chamou assim, cara, eu quero fazer isso porque eu nasci pra isso, sabe? Amém. Sim. Eu tive... Ser pastor, basicamente, igual eu falei, é uma honra, cara. É uma honra. Tem gente que já ouvi falando que reclama, fala que é ruim, que é pesado e tudo mais, mas, cara... Tem uns que correm. Tem uns que correm. Mas, cara, não é pesado. Pode ser cansativo porque é uma obra que você está executando, né? Uma obra do eterno na Terra. Então, é claro que na Terra a gente vai sofrer resistência, porque a gente está tentando instaurar a cultura do reino de Deus nessa Terra, e a resistência é normal. Então, cansativo pode ser, mas, cara, é prazeroso. É uma honra quando você tem o foco certo. O foco certo, igual vocês comentaram, não são números, são vidas. É uma pessoa, cara. Uma pessoa. Quando você tem esse foco, e você sabe que Jesus ama cada um individualmente, e a nossa visão tem que estar alinhada nesse sentido, meu parceiro, aí o troço fica motivador. Amém. É muito lindo. Então é uma honra. Eu tive, assim, convicção mesmo, eu tive em 2015, se não me engano, quando eu tive uma experiência mesmo com Deus, de ouvir, não sei se eu estava sonhando, se eu estava acordado, mas eu ouvi uma voz me falando, cara, apacenta as minhas ovelhas. Aí o que eu fiz depois disso? Eu corri. Eu fugi um tempinho. Não queria, não. Mas, cara, quando você tem um chamado, sabe, brother? Não tem como correr, Dura né? coisa é resistir aos aguilhões. Nos prendem a Cristo, cara. Então, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Eu sou prova disso. Que benção. Cara, 2015, então, você teve esse chamado do Senhor? Você chegou a sair da igreja? Ou você deu uma segurada? Como é que foi isso? Não, 2015 eu já estava, né? Aham. Eu já trabalhava com jovens e adolescentes,
Eu era um dos braços lá da minha liderança na época, mas eu entendi que eu tinha esse chamado pastoral. Até então o que eu sabia de Deus é que Deus ia me usar para pregar a palavra. Eu falei, top, vou só pregar, sair fora, o pastor que se vira para cuidar. Deixa lá, né? E eu vi meu pastor na época, cara, as lutas que ele tinha. E meu pastor é meu sogro, né? Então eu via dentro de casa as lutas que tinha e tudo mais. E hoje eu entendo que muita coisa que ele passava era por falta de estar vivendo o processo certo. Tá debaixo de uma cobertura espiritual, tá caminhando debaixo de uma visão e tudo mais. E, cara, quando você não suporta o processo, você não cumpre cada etapa do processo, você vai ter prejuízos. E é o que, infelizmente, ele vivia naquela época. E eu via aquilo tudo e falava, cara, quero ser pastor nem a pau. Para você é um pregador e eu quero ser empresário. Você é rico, você dá dinheiro para ele e ele cuida dos outros. Eu te entendo, você entende, né? Demais. Mas fato é, meu irmão, que quando você tem um chamado, aquilo começa a te apertar, te atrair, é o que a Bíblia fala de Paulo, né? São aguilhões que te prendem a Cristo, cara, que te prendem ao chamado. Você pode resistir, mas você vai viver a vida toda resistindo. E vai arder, né? E vai arder, vai doer. Você tá longe daquilo que Deus criou para fazer. Eu sei como é. Eu acho que a gente falou isso no episódio que a gente estava gravando. São muitas vozes, né? Sim. Com as redes sociais, várias igrejas, várias placas, né? O tempo todo tem alguém falando algo para você. E se a gente não souber, né, cara, discernir qual é a voz do Espírito Santo, fica difícil a gente se submeter, né? Uhum. A gente estava há pouco tempo aqui com um convidado e ele falou, cara, servir a Deus é ir contra a maré, né? E contra a direção de tudo que as pessoas estão dizendo. Você olha ao redor, cara, hoje o mundo, o tempo todo, cara, difícil demais você viver uma vida com Deus, cara. Isso vai custar para você, às vezes, oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio, amizades, ambientes, lugares. Cara, aí você fala, poxa, mas vou servir a Deus para não me isolar, para ficar sozinho. Não, cara, eu creio que Deus tem amigos pra gente. Vai ser exposto muitas das vezes, né? Porque Deus tem seus mistérios, né? Mas ele... Eu já ouvi falar, o Rafael pode concordar comigo ou não, em trazer a experiência dele, eu queria até saber em relação a isso. Mas o que eu ouvi falar foi o seguinte, Deus, ele não te chama no que você é bom. Tipo, sonho minha vida toda em, por exemplo, ter o dom de profetizar. Eu vou chegar, vou profetizar, esse é meu sonho da minha vida, eu sempre quis isso. Aí o outro que tá lá no cantinho dele fala, me chama pra isso não. Tem vergonha, não quero, não deixa eu quietinho. Esse negócio já de ver... Aí tem que falar com a pessoa, tem que me expor. Aí Deus fala, opa, esse aqui eu vou trabalhar nele, tem muita coisinha pra eu quebrar. É mais ou menos assim que você vê hoje em dia? Porque, pelo menos comigo, eu percebi que o tratamento de Deus foi assim. Muitas das vezes, nunca pensei em ter cargo, nunca pensei em ter nenhum dom. Eu só pensava, igual você falou, não, eu vou estar ali na igreja, eu vou estar louvando, eu vou estar onde Deus me colocou, que eu sempre gostei de empreender, e eu dou dinheiro lá, e tipo assim, eu vou estar fazendo... Tudo bem. É. Você vê isso hoje em dia, que pelos seus anos de pastor, o acompanhamento que você faz, que Deus ele tem disso. Tipo, esse aqui tá muito quieto, esse aqui não tá querendo muito. Então deixa eu quebrar ele um pouco, deixa eu trazer ele pro meu processo. Como que funciona isso? Cara, com certeza. Deus nunca vai te chamar pra fazer nada que você é capaz de fazer. É isso que eu tô falando. Mas aí é assustador, porque muitas vezes a gente fica assim, cara, Deus me falou isso, mas eu não consigo. É o que mais acontece, né? Comigo também. Eu não consigo fazer, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente. Mas é por isso que existe um negócio chamado de unção. E unção é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida para a gente executar a obra dele nessa terra. Então o que eu entendo? Quem tem propósito, um propósito de Deus, e está vivendo esse propósito, vai receber essa capacitação. Então, meu brother, você tem um chamado de Deus, bota o seu pé, mesmo sem ter chão, porque o Senhor vai prover o chão, o Senhor vai prover a unção, a capacitação. Mas eu não tenho tempo, o Senhor proveu o tempo, cara. Ele é o criador de tudo. O nada é a matéria-prima para ele fazer todas as coisas. Então, meu parceiro, só vai. Ele faz o nada, né? Do nada, você começa, você vê de repente... Mas, cara,
Deus é lindo, né? Deus é lindo. Sabia. Mas eu vejo nessa... Eu falo assim... Eu tô falando de mim mesmo porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar comigo, né? Até demais, eu acho. Essa questão de ter chamado pra pastor. Eu não olho pelo lado, muitas das vezes, positivo. Tipo, Deus vai fazer o extraordinário através da minha vida, curar pessoas, levantar ministérios e tal. Eu vejo assim, caramba, o filho daquele pastor ali, ele é pastor, mas o filho dele, às vezes, sabe, dá errado as coisas pra ele. Aquele outro pastor, por exemplo, André Fernandes, o cara deu uma bactéria no coração. Quase morreu. Cara, eu fico vendo as histórias assim, você vai vendo, eu vou vendo, eu falo, oh Deus. Sabe, eu falo assim, Deus, eu do jeito que eu tô, assim, sabe, eu queria ir pro céu do jeito que eu tô, tipo, orando e louvando. Eu sei que vai ter processo. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai doer. Aí eu falo, caramba, será que eu aguento metade da dor dessa bactéria no coração que esse cara teve? Será que eu aguento perder meu filho, às vezes, porque eu vou estar lá como pastor e eu vou achar que vai dar tudo certo e eu vou estar louvando, mas vai acontecer alguma coisa e eu vou sofrer muito porque as minhas expectativas foram lá em cima. Então, acho que muitas pessoas devem ter esse medo, muitas pessoas que têm chamado de, pô, vai doer, sabe? Cai essa ficha de que vai doer. Como que a gente lida, como que você lidou com essa parte? Você falou um pouco do seu sogro, do processo e tal, que você viveu o processo. Mas como se preparar para o processo? Saber assim, cara, pode vir o que vier, não importa. Como que a gente chega nesse nível de maturidade espiritual, de fé, de convicção? Cara, é o que você falou, é fé. E fé é uma certeza. Então, tipo assim, independente do que vier, eu decidi, eu tenho dentro de mim essa convicção de que eu não vou arredar o pé, cara. Não quero perder Jesus, entendeu? Eu encontrei meu tesouro, já escutou aquela música? Isso é muito verdade pra mim. E quando você entende o que o evangelho te apresenta, isso começa a fazer sentido. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no chamado, muitas vezes o que a gente olha são as barreiras, né? A gente olha os gigantes, a gente olha os desafios. Que vai acontecer, né? Eu, por exemplo, na época, né, olhava os problemas que o meu sogro tinha, falava, cara, eu não quero isso. Só que, cara, o que Jesus veio fazer com a gente não foi dar pra gente uma vidazinha legal aqui na Terra. Isso é parte do todo, parte do sozo da salvação? Sim. Porém, o que Jesus veio fazer aqui foi dar pra gente acesso de novo a uma vida eterna que a gente tinha perdido. Então pensa, cara, a gente vive o quê? 70, 80, 90, até 120 anos nessa Terra. Qual o sofrimento que eu posso ter nessas 120 anos que pode se comparar a uma eternidade com Cristo, brother? É por isso que Paulo fala, cara, os meus sofrimentos aqui são leves e momentâneos, mas eles não são nem comparados à glória eterna que eles estão produzindo pra gente. Então, quando a gente pensa nisso, cara, tudo começa a fazer sentido. É a mesma coisa da gente, tipo assim, querer achar que a semana vai acabar, né? Ah, acabou a semana, graças a Deus, sexta-feira, né? Acontece com você, Diegão. Sexta-feira, nossa, graças a Deus, acabou a semana. Mas, meu parceiro, outra vai começar daqui a 2 dias, sacou? Então, imagina só isso na eternidade. Semanas que não se acabam, nunca, 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 nunca. Eu posso ter uma semana de sofrimento aqui, mas o que eu quero é ter o resto do mês de alegria, de paz e principalmente com essa presença, cara, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus. Eu vi uma frase essa semana que fala, né? Tem muita gente querendo viver no céu, mas está tratando Jesus aqui, a terra, como estranho. Você é louco. Não sei se isso é normal, mas eu tenho essas reflexões, né? Pô, muitos são chamados, poucos escolhidos, se aproximando da volta, até, né, fala que até se ele não antecipasse, até os próprios escolhidos se perderiam, né? Fico olhando e falo, Deus, será que eu sou... Eu nunca olho como... Eu me sinto muito amado por Deus, mas nunca olho, tipo, me sentindo bom. Me sinto, Deus, será que eu sou aquele que foi chamado, tem a possibilidade de ser escolhido, mas que tá desatento, tá atrasando o seu... Você falou isso, né, irmão? Você tá atrasando o seu propósito, que tá atrasando o que o Senhor tem pra minha vida aqui, que tá atrasando... Eu falo muito sobre vidas, muito sobre propósito.
E um dia eu fiz uma oração pra Deus, e tudo que eu oro a Deus, que tá dentro do propósito, eu percebo que ele abre as portas, sabe? A oração que eu fiz, eu falei, Deus, eu preciso alcançar uma pessoa só e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu tô ali falando com Deus, eu preciso alcançar uma pessoa só, eu preciso levar essa palavra, eu falo, Deus, eu sou tão falho, pequeno, e essa mentalidade de, eu tô atrasado, eu sou falho, pequeno. Eu percebo que eu vejo isso ao redor de amigos e pessoas, e olho também se for olhar para Paulo, para Pedro, para João, para Tiago, a forma com que eles morreram, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Como é que a gente faz para perder o amor pela nossa vida e começar a amar Cristo acima de tudo? Porque eles perderam o amor pela própria vida. Perder o amor pela própria vida é perder o amor pela carne, pelos seus desejos, e começar a amar quem te amou primeiro, começar a amar quem te deu a vida, começar a olhar para ele como ele te olha. Como que a gente chega nesse nível? Cara, isso é uma obra que o Espírito Santo vai fazendo em nós e é um processo, né? Pedro, por exemplo, não começou sendo o grande apóstolo Pedro. Dá muito trabalho. Pelo contrário, se a gente for pegar a história de Pedro, cara, olha que loucura. Ele foi o cara que falou que Jesus é o Cristo, mas logo na sequência Mateus vai falar pra gente que ele é repreendido por Jesus repreendendo o demônio dele. É qualquer demônio, Satanás, né? Jesus chega pra ele e fala, arreda Satanás. Por quê? Porque você não pensa nas coisas do alto, mas você pensa nas coisas da terra. Você olha com a mente dos homens e não com a mente de Deus. O cara tinha acabado de receber a revelação, cara, de receber da palavra que ele era a pedra, né? Que sobre aquela pedra seria edificada a igreja. Passa o tempo. Jesus falando, eu vou morrer, eu vou sofrer. Ele, não, Jesus, vai não. Se você for morrer, eu vou morrer junto contigo. Algumas horas depois, nega Jesus 3 vezes. Aí passa um tempo depois, passam semanas depois. Jesus ressuscita ao 3º dia, semanas depois, que a Bíblia vai falar pra gente, João capítulo 20, ele vai e encontra Jesus de novo. Aí Jesus vai e ressignifica a vida dele. 3 vezes também. 3 vezes também, costura tudo. Top. Agora Pedro entendeu a missão, entendeu o chamado, entendeu o id, não é? Não, cara. Por quê? Jesus tinha a missão pra ele que era pregar o evangelho pra toda criatura, não é? Aí o que a gente vê? Pedro pregando o evangelho só para judeu. E a igreja como um todo pregando o evangelho só para os judeus. Porque eles tinham essa mentalidade de judeu. Quando que vai mudar? Atos capítulo 10. Anos depois que Cristo foi arrebatado. Tempo depois que Estevão, o primeiro mártir, morreu. Atos capítulo 10. Aí eles vão e pregam para Cornélio, que era um romano, e o cara converte. Aí eles entendem que Jesus estava falando de pregar para todo mundo, e era todo mundo mesmo, não era só para os judeus. Aí Jesus levanta Paulo para fazer esse ministério de pregar para os judeus. Pedro fica com para os gentios, né? Pedro fica com os judeus. Tempo depois, Pedro vai com os gentios conversando, e um belo dia Paulo chega os judeus também. Pedro vai e isola os caras que não eram judeus, vai ficar só com os gentios. Mudou totalmente, né? Cara, aí Paulo chega e exorta ele, exorta o líder da igreja, sacou? Exorta o pastor. Pastor não, o apóstolo, né? Digamos assim. Então, cara, Pedro era falho? Óbvio. Paulo era falho? Com certeza. Eu sou falho? Se sou. Todos nós. Deus sabe o tanto. Mas, cara, tem uma chama que age no meu coração que me liga a Jesus, cara. É a forma como a gente expressa o nosso amor. É como a gente quer amar Ele. É como a gente abraça o primeiro amor. Já ouviu falar sobre o primeiro amor? Já ouviu falar? Efésios, né? Jesus fala para a igreja de Éfeso, né? Eu tenho, porém, vocês são top, vocês fazem obras legais e tudo mais, igreja bombada, igreja hype, mas eu tenho uma coisa contra vocês. É o quê? Vocês abandonaram o primeiro amor. Peraí, Jesus. Eles perderam o primeiro amor. Não, vocês não perderam, vocês abandonaram. E muitas vezes, mano, o nosso problema todo é isso. Tanto com o primeiro amor, quanto com o chamado, a unção e as promessas de Deus na nossa vida. Não é que a gente perdeu, é que a gente abandona. E abandonar é você pegar, deixar aqui, depois eu volto. E sai fora, cara. Você se entretém com tanta coisa. E muitas vezes é com você mesmo, com a sua incapacidade, com os problemas que você vê, com os problemas que você vê em si próprio. E você deixa de ver aquilo que Jesus falou com você, cara. E fé justamente é você receber uma palavra de Deus e falar, Jesus, a minha realidade não é essa, mas eu prefiro crer na sua realidade para mim. Então eu vou abraçar isso e eu vou viver isso, cara.
Isso que é fé, bro. Não faz sentido, eu tô né? vivendo. Não faz sentido pra mim, talvez não faça sentido para as pessoas ao meu redor. Mas, cara, se Deus tá mandando eu fazer, Cara, com vamos certeza. fazer. E a gente consegue, o louco é isso, a gente só consegue olhar o hoje, né? É. Por mais que um cara seja visionário, ele tem a visão dele embasada no hoje. Só que, cara, Deus é atemporal, brother. Ele teve no seu passado, mas não está mais lá. Está com você no seu presente, te chamando para o futuro que ele já viu e que ele já decretou. E a gente ainda insiste em falar assim, não, não posso, eu não sou capaz. Deus, todo respeito, tá, mano? Tô falando de você, não é? Que Tô falando de incrível. uma geração que tem isso. Irmão, a primeira vez que eu vi a voz audível do Senhor, meu filho tinha alguns meses. E aí, mais incrível que seja, há 13 anos atrás eu tive depressão. Anorexia, bulimia. Tava pensando em desistir de tudo e tal. E aí, cara, eu te confesso que eu cheguei a fazer algumas orações pro Senhor. Eu falei, Deus, chegava no portão da minha casa, eu lembro que eu tava tão deprimido, cara. Vesti um moletom vermelho. Até pouco tempo atrás eu tinha, joguei ele fora e tal. Tinha um moletom vermelho, sentava, colocava o moletom, deitava e conversava com Deus, olhava pro céu e falava, Senhor, tira minha vida. Tira minha vida, porque eu não quero mais viver, sabe? Não quero mais desse jeito. Então eu lembro que no dia 31, eu sentei, falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor não fizer nada, amanhã eu dou um fim nisso tudo. Lembro que eu entrei, fiz uma oração, deitei, e aí no dia seguinte, olha como é que Deus vai fazendo através das pequenas coisas, né? E aí consegui uma porta de emprego, comecei a trabalhar nesse lugar, e como eu não tinha onde me apegar, eu dei tudo de mim nesse emprego, sabe? E ali o Senhor começou a fazer, cara. Eu fui de auxiliar de serviços gerais, fui virei balconista, de balconista, para recepção, da recepção virei gerente, fui crescendo e tal. Foi quando o Senhor começou a fazer as coisas, né? Eu lembro que eu comecei a receber as primeiras palavras de Deus. Eu tinha 2 líderes que não eram cristãos, eles falavam comigo assim, quando você tiver a minha idade, você vai ter muito mais patrimônio do que eu tenho hoje. Eu, amém. Cara, meu objetivo naquela época era viver. Eu queria uma razão para viver, sabe? Eu queria fazer algo que fosse relevante. Só isso. Eu queria dar sentido à minha vida, sabe? Tava sem sentido nenhum. E nesse período, eu queria ajudar minha mãe também, né? Aquele contexto todo de dificuldade, e as coisas foram acontecendo. E aí, eu lembro desse dia, tava me preparando para ministrar na igreja, né? Eu tava pregando uma vez por mês o culto da família. Que doideira, né? Quando Deus começou a fazer. Eu lembro que o Daniel tava assim, deitado no tapete, tava brincando com ele. Tava num processo de reconciliação com Deus, como Deus começou a me chamar assim mesmo, sabe? Para viver ministerialmente. Porque eu sempre foquei na carreira, né? Então, eu lembro que eu olhei para ele, Daniel sorria. Ele ria, mas ele ria. E eu olhava assim, né? Ele rindo, e de repente eu ouvi a voz de Deus. Meu filho, olha, contempla. Você lembra quando você me pediu para eu tirar a sua vida? Brother. Se eu tivesse te atendido, você não viveria isso que você está vivendo agora. Quando você vê um fim, eu vejo apenas uma vírgula. Eu vejo além do que você vê. Cara, aquilo ali me tocou de uma forma que eu falei, Jesus, cara, e ele ria. O mais legal é ele rir. Mas ele ria, eu falo assim, não tem condição, parece que ele sabia o que estava acontecendo, sabe? E aí hoje eu paro e olho e falo, Deus, ainda bem que ele não escuta as nossas orações, algumas, né, delas. Porque, cara, Deus, ele tá vendo lá no final, ele tá vendo a obra completa. Cara, se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas acima de tudo, o mais incrível dessa jornada, cara, e o mais desafiador, eu acredito, que seja ser obediente às direções que ele dá pra gente, sabe? Só dá pra viver esses milagres assim, cara. Yes. Obediência, cara. Obediência de hoje destrava o próximo nível amanhã. Cara. É isso. Eu tô falando, né, irmão? Eu não, Certeza pastor. absoluta. Amém. Mas é isso, né? Acho que o senhor, como eu falo senhor porque por conta de respeito, vontade. tá? Como pastor. Senhor jovem desse senhor jeito. jovem. Essa questão, teve um dia que chegou uma pessoa em mim e ela falou assim, cara, tava num dos eventos que eu propaguei, que eu fiz, e ela falou assim,
tem um tempo que eu pensei em me suicidar e tudo mais, e que houve muito sentido pra minha vida. E, e através de eventos o Senhor falava, eu fazia eventos de network, sabe? E o Senhor que me deu eventos, o Senhor que lotava esses eventos, e sempre no final, cara, principalmente um que me marcou muito, foram 4 jovens chorando. Falei, cara, eu não tava aguentando mais. O Espírito Santo nunca falou comigo, e através do seu evento ali, que Deus usou sua vida. O Espírito Santo, a primeira vez que falou comigo foi agora de manhã e tal. E falando dessas questões de suicídio, e muita gente chegando em mim, não, eu pensei em me suicidar. Aí é engraçado que eu falava pra essas pessoas, eu, como carne, como humano, como falho, eu acho que 90% a 99% dos cristãos já pensaram em suicidar. Já pensaram em largar tudo. O primeiro que eu acredito que para ser cristão tem que ser maluco. Porque você tem que acreditar em algo que você não vê. Você tem que ter fé para você sentir o que você não vê. E você tem que conviver com o que você muitas vezes não vê. Aí depois desse processo, Deus se revela de várias formas. Mas e quando ele não usa um profeta? Entende? Quando ele usa um profeta e fala assim, não, eu vou te levar nas nações. Você fala, meu Deus, eu moro lá em Santa Luzia. O que você vai fazer, né? Da onde eu lá no confio. Doideira. Então, eu acho que é muito loucura. E você falando de suicídio, cara, eu também já tive esse momento com Deus e é muito lindo. Eu acho que as experiências mais loucas que a gente tem com Deus é quando a gente quer acabar com tudo que ele falou, opa. Cara, uma noite, assim, eu lembro que eu falei com Deus assim, cara, eu não aguento mais. Tipo assim, não passava fome, igual muita gente passa, sabe? Mas eu creio que não é a questão de você, às vezes, estar na miséria, porque muita gente não tem nada, irmão. Mas é alegre, é feliz. E muita gente tem tudo que uma pessoa queria ter, mas chega assim, Deus, eu não aguento o fardo de viver. Não aguento isso, não faz sentido essa vida. Aí no outro dia, você orar, você chorar, você fala assim, Deus, eu não quero mais. Só tira de mim, sabe? Eu não quero mais viver, eu não quero mais existir. Aí no outro dia chega aquela irmãzinha do coque e fala assim, você lembra ontem quando você tava chorando? Você falou com Deus pra acabar com tudo? Tinha um anjo do seu lado, recolhendo suas lágrimas. Ô, cara, é muito sinistro quando Deus se manifesta assim, que a gente vê que a gente não é nada, que a gente só quer entender um pouco. Por que eu tô aqui? Eu quero ser amado, eu quero ser abraçado, eu quero conhecer mais de ti, eu quero entender. E se eu não entender, não faz sentido eu viver. Se eu não entender, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Por que eu existo, né? Então eu creio que muitos cristãos, na minha percepção de pecador, de fala, pelo que eu observo, que muitos, pelo menos 90% fala, Deus, eu não aguento. Eu não quero mais meu ministério, não quero mais nada. Nem existir. Cara, eu entendo. Mas uma dica que eu dou é se apega ao invisível, cara. Às vezes a gente é tendenciado a se apegar muito ao natural, entendeu? Ao cargo, ao ministério. Quer escutar o tempo todo alguém entregando profecia. Cara, as pessoas, né? Até a gente como pastor, quando eu estava para ser ordenado, meu pai, né? Que também é pastor e tal, falou para mim algo que o pastor dele falou para ele. Falou, a recompensa do ministério pastoral é ingratidão. Se acostume com isso. Como assim, cara? Que história que é essa? E aí, ao longo do caminho, eu fui descobrindo que de fato né? Coisa que eu já vivia, só que como líder de jovens está tudo tranquilo. Mas muitas pessoas, cara, elas não vão te agradecer, elas não vão te dar nenhum muito obrigado por todo o tempo que você investiu, por tudo aquilo que você fez, ou pelo menos que você pensou que fez para a vida dela, agregou valor. Mas o fato é que se você se apegar à recompensa que você vai ter nessa terra, brother, você vai ficar enfadado, você vai ver que não vale a pena. Mas aí Paulo fala pra gente, 1 Coríntios capítulo 15, né? Que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então quando a gente faz por Ele, para Ele, tirando os nossos olhos daquilo que se vê, e Ele próprio fala, aquilo que se vê é passageiro, é transitório, mas colocando os olhos no que não se vê, por quê? Porque isso é eterno, as coisas começam a fazer sentido. É o que você falou, é loucura, cara. Isso é muita loucura. Mas fato é que eu prefiro ser louco com Jesus do que ser normal com o mundo, cara. Esse é o ponto. E você comentou um negócio que eu achei interessante e me lembrei de algo. Eu, como pastor, tem acontecido muito caso de adolescentes,
muito novos, tentando contra a própria vida. Não vou falar por causa do termo, mas você sabe. Atentando contra a própria vida e tudo mais tem sido muito comum e tem aparecido muito. E, cara, eu tive uma experiência ano passado, um amigo meu, um dia de tarde assim, a gente foi almoçar junto, ele falou, cara, vamos visitar minha avó. Ela tá com 90 e tantos anos, ela tá com câncer já, está terminal, os médicos mandaram em casa para ela partir junto com a família e tal, deu metástase. Eu fui, né? Saí do almoço, fui lá, já preparando o discurso, né? Carinha de triste de pastor que a gente tem que fazer de vez em quando, assim, para compadecer. Aí quando chegou lá, eu fui e vi ela deitada na cama, conversei com ela um pouquinho, dei uma palavra para ela e tal. Aí ela falou, eu perguntei, a senhora quer falar alguma coisa e tal? Aí ela, quero e tal. Sabe, tá doendo. Essa dor e tudo mais, mas não posso reclamar não, né? Tô com Jesus há 90 anos, ele sempre foi tão bom pra mim. Nossa. E, cara, essa mulher começou a pregar pra mim, bro. Deitada na cama, talvez os últimos dias de vida dela. Deitada ali, começou a falar de Jesus pra mim, sem reclamar de nada. Ela falando, Jesus é muito bom. Pastor, você tá no melhor caminho que você podia estar. Não desvia, não afasta dele não, fica firme. Sei que tem gente que não valoriza a presença de Deus, mas valoriza a presença de Deus. Começou a liberar a palavra pra mim. Cara, aquilo me quebrantou. Eu falei, brother, muitas vezes a gente é ingrato, né, cara? Tanto jovem aí que tá com a vida toda pela frente, mas os caras estão largando a vida e a oportunidade de viver por toda uma eternidade por causa de uma dor terrena, cara, de uma dor momentânea. E essa senhorinha me mostra que não é bem assim, cara. Isso aqui é passageiro, é transitório, mano, mas tem uma glória eterna. Tem uma vida além dessa vida, cara. E por mais que a ciência mostra pra gente, ou tenta mostrar que não tem, os nossos professores tentam falar pra gente que não tem, cara, tem sim, bro. Tem sim, a palavra de Deus garante isso, eu creio nisso com todo o meu coração, e é por isso que eu vivo todos os dias. Sabe como terminou aquela tarde? Eu ajoelhei do lado da cama daquela senhorinha e falei, vó Yolanda, o nome dela. Vó Yolanda, pelo amor de Deus, bota a mão na minha cabeça e ora por mim aqui, que eu tô precisando. E ela orou por mim, cara. E esse ano ela partiu pra glória, estive lá no velório dela. E triste, né, mano? Mas esse ano também, em janeiro, eu tive uma prima que nascida e criada na igreja, mas que atentou contra a própria vida e infelizmente deu certo o projeto dela no começo do ano. E eu tive no velório, foi o pior clima, pior velório que eu já fui na minha vida, cara. E alguns meses depois eu fui no da vó Yolanda e, cara, que paz, irmão. Que paz. No da minha prima, aquele desespero, aquela tristeza, aquela agonia, um negócio ruim, cara, um aperto, uma atmosfera ruim. Da vó Yolanda, aquela paz. Chorava, os parentes chorando de saudade, mas diferente, mano. Cara, quem conduz é o Espírito, né? E é legal porque você, né, que tá aqui ouvindo esse episódio, né, se de alguma forma tiver alguém perto de você que às vezes está em silêncio, que às vezes está mais reservado, cara, a gente está vivendo numa geração que foca muito no digital e foca pouco nas pessoas. Verdade. Então, às vezes você está olhando para alguém que, nos seus olhos, essa pessoa às vezes tem uma vida perfeita, mas essa pessoa às vezes está precisando sentar, ter um tempo de amizade, compartilhar, tomar um café, falar, até mesmo falar de Jesus, rir, contar as coisas bobas da vida. Às vezes tem pessoas também próximas de você que aparentemente também já demonstram estar sinalizando algum tipo de desafio, né? Cara, e aí a gente está tão focado em viver exatamente as nossas vidas, as nossas agendas superlotadas, né, as nossas preocupações, e a gente se esquece de olhar para as pessoas. O que tem me revoltado, eu não vou mentir não, o que me revolta, cara, como pessoa é isso, sabe? Eu vejo tanta gente tão cheia de coisa e a pessoa só para às vezes porque precisa. Ah não, tô precisando, deixa eu ali fazer. Mas cara, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem mesmo? Você falando sobre isso, acompanhando conteúdos, apareceu um conteúdo pra mim de uma mulher, né? Ela tinha um amigo ali e tudo mais. E eles eram amigos e sempre chamou pra jantar, irmão, igual a gente sempre chama, irmão, vem aqui em casa, vamos jantar.
E ele tava muito ocupado, ele falava, não dá, por conta da vida corrida, Até que acabou, chegou um tempo que eles conversaram, se encontraram e tal. E ela falou que assim, cara, eu tava precisando muito de um amigo. Eu tava assim, nas últimas, eu não tava aguentando, eu tava precisando muito conversar com você. Eu tava precisando muito trocar uma ideia, eu tava precisando muito desabafar, eu tava precisando de você. Você nunca atendia meus chamados. Ele falou, cara, mas você sempre me chamou do jeito que você me chama quando você está bem. Que é, vem jantar aqui. Você falou, não tô bem, vem jantar aqui. Então, às vezes, a pessoa, ela tá passando, mas ela não vai se expressar. Nossa, eu tô passando por isso. Vem, eu consigo desabafar com você? Não, vem aqui, vamos ali. Ela não consegue nem se expressar. E ele falou assim, cara, e estudando sobre isso, e estando nesse meio, eu descobri uma coisa. Você sempre tem 8 minutos. Não interessa, você pode estar na reunião mais importante da sua vida. Você consegue interromper e falar, me dá só 8 minutos. Qualquer reunião na sua vida mais importante, você consegue interromper 8 minutos. E pelos estudos, quando você conversa com a pessoa 8 minutos, apenas por ligação, presencialmente, que ela desabafa, esses 8 minutos é o suficiente para ela mudar a forma de pensar, a perspectiva de vida, o sentimento que ela está sentindo. Ele falou que a partir de hoje, sempre que alguém chama ele para qualquer coisa, próximo ou não, tal, ele fala, só um minutinho no que ele tá fazendo, eu preciso de 8 minutos. Forte, cara. Cara, Poderoso. Poderoso. Que poderoso isso. A gente tem 8 minutos para dar para qualquer amigo da gente. Pode estar pregando em cima do altar, cara. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, cara, tem uma pessoa ali precisando de um abraço. 8 minutos você falar, cara, que vai ficar tudo bem. Você pode voltar para o altar, não, eu falei, beber uma água. Você entende, né? Não tem nada mais importante que pessoas. Cristo nos trouxe para cuidar de pessoas. Você vai estar lá no negócio para 30 mil pessoas e vai falar que Você tá essa cuidando. pessoa está precisando só de um abraço. Ela está precisando de 8 minutos. Você vai ter, tem 2 horas de pregação, ela está precisando de 8 minutos. Cara, isso acabou comigo. Eu falo, cara, quantas vezes eu podia ter dado 8 minutos para alguém? Pra minha mãe, às vezes pro meu pai, às vezes pra minha irmã. Quem tá do lado, cara? Cara, a gente nunca tropeça numa rocha. É sempre A gente sempre tropeça numa pedrinha. Então é sempre quem, não é quem tá longe, que não, irmão, saudade. Você vai ver quem tá do seu lado. Que precisa, irmão, tudo bom? 8 minutos você tem? Ei, não é possível, né? Tem. A pessoa vai e desaba. Cara, é incrível isso. Sabe o que Deus está conduzindo, cara? Isso é tão importante. É porque, assim, eu tenho uma agenda corrida demais, os meninos sabem, né? Absurda. Mas uma coisa que eu amo fazer e que eu priorizo na minha vida, né? Às vezes a minha esposa até puxa minha orelha por causa disso. Cara, eu amo estar com pessoas. Glória a Deus por isso. Cara, eu amo estar com gente, eu amo receber os meninos em casa, eu amo receber as pessoas em casa. Cara, vão sair, vão comer, vão desfrutar, que é o que dá sentido pra minha vida, entendeu? Tá com a minha família e tá com as pessoas. Cara, mas você tá prosperando, Deus tá te abençoando e tal. Irmão, o que me motiva? Minha família e tá com as pessoas. Não é um carro novo, não é uma casa nova, óbvio que são objetivos de vida, beleza? Mas, cara, eu ter com quem compartilhar. E não é jargão, não. Quem tá perto de mim sabe disso. E, cara, às vezes eu fico triste que você tá ali perto de alguém, você tem alguém que começa a avançar um pouquinho, ou tá ali... Ah, não, mas eu não tenho tempo. Cara, prioridade. Mas na hora que o bicho pega, aí vem. Não, mas prioridade, cara. Cara, quando você dedica o seu tempo pra alguém, você tá curando alguém, como o Alex mesmo falou. Mas você não cura só a pessoa, você tá curando você. Porque nós somos relacionais. A gente foi criado para se relacionar. Não é para produzir, é máxima alta performance. Cara, eu creio que Deus dá a igreja, né? Cara, a igreja é um ecossistema. Cara, você vai pra você fazer amizade mesmo. Cara, o que mais mudou a minha vida foram as amizades que Deus me apresentou. Não foi, cara, pô, vai lá, você é líder de 500... Exemplo, tá, pastor? Mas, cara, 500 mil pessoas no ministério, culto lotado e tal, pessoas aceitando seus top. É o mais incrível. Cara, irmão, vamos ali fazer um pós-culto? Irmão, vamos tomar um café? Irmão, cara, Deus abençoou, abriu uma porta, deixa eu compartilhar com você. É isso que... Cara, eu vejo Jesus nessas coisas, sabe? Não é no high performance, 50... Cara, óbvio que a gente veio pra
atrair pessoas para Jesus. Mas não tem nada mais incrível do que você sentar do lado de alguém, você não falar nada. Você apenas ser amigo. E dessa forma você curar alguém. Cara, a minha depressão, ela foi curada assim. Eu pedia para Deus amigos, cara. Eu falava, Jesus, eu quero amigos. Minha oração é essa. Porque eu não quero só caminhar sozinho. Eu tô vendo que o Senhor tá comigo. Mas eu quero amigos leais, pessoas para eu compartilhar, para eu abrir meu coração, para eu poder crescer, para eu ver as pessoas crescerem, para eu ajudar. O Senhor tem me testado, me dado orientação para testar tantas pessoas. Eu tenho amigos próximos a gente que, cara, me liga, precisa de qualquer coisa, na hora eu faço. Agora tem pessoas que Deus tem falado comigo, não faça. Vamos testar o coração dele? Vamos ver se essa pessoa está com você pelo que você faz ou pelo que é. Pouco tempo atrás, um amigo, eu amo muito ele, ele me ligou e tal, falou, preciso de ajuda. Eu orei na hora, eu sabia que precisa. Falei assim, deixa eu esperar, deixa eu ver até onde vai. Eu vou esperar. Podia fazer na hora, mas eu esperei. Cara, passou um tempo, depois ele falou, não preciso mais. Mas depois disso eu vi que ele mudou. Porque eu não fiz o que ele queria. Mas Deus me deu uma direção clara. Não faz. Vocês já conhecem de vista ele. Mas Deus falou assim, não faz. Porque eu quero ver onde está o coração. Cara, não é amizade pelo que você dá, cara, é pelo quem é. Cara, eu gosto de você pelo que você é, não é pela posto que você tá. Você entende? É pelo seu coração, é a mesma coisa. É porque na hora da prova, essas pessoas vão estar com você por quem você é, pelo que você tem dentro de você, e não é pela posição, não é pela quantidade de seguidores que você tem, não é pelas plataformas que você está sendo lançado, não é pela quantidade de dízimo que você dá. Cara, é pelo coração que você tem. Eu vejo Deus nessas coisas. Então hoje, às vezes eu tenho me revoltado em ver alguns movimentos em alguns lugares, porque eu tenho visto pessoas assim, sabe? E o que quer me atrair, cara, ganhar meu coração, é ser simples. Ter o coração voltado pro reino. Cara, não é essa coisa de, pô, e tal. Começou a falar um pouco, eu já começo a medir. E eu tenho trabalhado disso no meu coração. Porque eu tô no lugar, cara, é legal falar isso. Se eu tô no lugar, eu tô falando alguma coisa, até compartilho com os meninos. Eu tenho trabalhado, tenho melhorado pra glória de Deus, mas com a ajuda da minha esposa. Porque às vezes eu tô no lugar, minha esposa vem me dar um totó. Não, você não precisa falar disso. Eu já falei isso com vocês? Já. Ela sempre me corrige e tal. E o Senhor tem tratado meu coração pra eu falar menos de mim e mais de Deus. Entendeu? Menos de mim, mais de Deus. Menos do que eu faço e mais do que Ele faz na minha vida. Sabe? E mais do que o dinheiro não pode comprar. E a nossa oração sempre, Deus, traz mais do que o dinheiro não pode comprar. O que a minha posição não pode comprar. Que, sabe? E Deus tem falado demais, cara. A série de mensagens esse final de semana, tava vendo o pastor trazendo uma mensagem sobre amizade. Como que amizade, cara, é uma forma de Deus falar é uma forma da gente viver o reino, né? Nos fortalecer. Uma forma de Jesus falar conosco através de uma amizade, de uma ligação, de um áudio. E aí, irmão, você tá bom? Tipo, né? Cara, é isso. Irmão, dediquei um tempo pra você, cara. Sabe, eu trabalho demais isso, tenho trabalhado muito isso, né? Eu tava falando com os meninos mais cedo aqui, que hoje, no meu tempo com Deus, ali no momento, eu falando sobre Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12, fala sobre Jesus curando um paralítico, né? E a importância, ele fala de 4 amigos que pegaram um paralítico, desceram ele sobre o telhado para que ele fosse curado por Jesus. E na hora eu comecei a pensar, falei, Jesus, eu fiz uma oração no carro, falei, Deus, faz eu estar perto de quem vai me levar para perto de você, para perto da sua vontade, sabe? Me cerca de pessoas assim e me ajuda a ser também um desses 4 que leva alguém para ser curado. E, cara, me ajuda a discernir. Eu tenho falado isso muito com os meninos. E hoje eu recebi uma direção, né? Ele falou, cara, ora para você estar na igreja que vai te proporcionar isso. Ora para você estar nos lugares que vão te proporcionar isso. Para quê? Para que você receba uma instrução divina do céu. Mas que, acima de tudo, você possa ser um canal de cura na vida das pessoas. Sabe? Cara, nem sei porque eu tô falando isso, mas o que é mais legal? A gente precisa, cara, ser isso. Ser um facilitador, né? Ser um canal de bênção, né? Assim como eu sou suspeito para falar, né? Assim como os meninos foram num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu lembro que, cara, eu tava triste em casa
Todo dia eles mandavam mensagem pra mim, e aí, mano, você tá bem? Cara, eu vou passar aí na sua casa pra te ver. Não, para tudo que eles falavam, tudo, cara, que eles estavam fazendo. Ia lá, sentava comigo e tomava café, e só pra eu distrair. Só pra eu não pensar, cara, na dor que eu tava sentindo. Eu falo, cara, como que eu não posso ver Deus nessas coisas, entendeu? Cara, é o tempo que a pessoa tira pra estar com você. Sabe? E eu falo, Deus, me ajuda a ser essa pessoa na vida desses amigos e de outros que o Senhor vai colocar, sabe? Cara, tem como você servir a Deus fazendo o que é até tão mais benéfico para nós do que para as pessoas, às vezes, sabe? Então, cara, não é sobre o espetacular, né? É sobre o simples. Então, cara, se tiver alguém perto de você, cara, esquece a agenda que você tem, esquece os cargos que você tem, esquece a quantidade de coisas que Deus chamou para superproduzir. Para um tempo, cara, seja amigo de alguém. Cara, para falar com o irmão. Eu tô mandando esse recado até pra minha irmã, que é super ocupada, bem sucedida demais, só quer dinheiro. Mas, ó, para um tempo, desfruta, sabe? Sente a sua família, sente os seus sobrinhos. Cara, vive a vida. Porque não é sobre a quantidade de dinheiro que a gente tem na carteira, cara. É sobre a quantidade de verdade que a gente vive em Deus, sabe? Eu acho que é isso. Não sei por que eu falei isso, mas é o que Deus tem falado muito no meu coração ultimamente, sabe? Então, cara, tô ali, eu fico pensando, eu chego em casa, falo com a minha esposa, falo, amor, nossa, mas essa semana a agenda foi tão apertada e tal, e o que me dói, às vezes, é não ter parado um momento do dia para poder falar com um amigo. Parar, sentar, tomar um café com alguém aqui e, cara, desfrutar daquele tempo, sabe? Fazer uma ligação e falar, irmão, e aí, como é que você tá? Sabe? Isso me mata, irmão. Eu fico pensando, Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Ou preciso suportar só mais um pouquinho para poder passar para o próximo nível, sabe? Então tem que ser isso. A gente tá ali o tempo todo. Aí eu vejo pessoas aí falando, pô, vamos dar amor, vamos soltar a mão de ninguém, cara, mas tá soltando as pequenas coisas. Não pode ser assim, né? Olhar pro lado, uma pessoa, né? Uma pessoa que você alcançar, você vai estar fazendo a diferença. Isso é uma forma de exercer o ministério também, né? Igual o pastor falou e é muito real. Exercer o ministério é em todo lugar, né? A forma que você cuida das pessoas é uma forma de exercer ministério. Se o seu amigo já tem 2 anos, 2 anos. E eu sou muito fechado, muito fechado. Cara que está passando por algum problema, não quer falar com ninguém, que fica na dele, que espera passar, que deixa o processo passar. Eu não sou de me abrir, eu sou um cara muito na minha, muito frio e tal. Eu fui aprender mesmo, eu fiz uma oração para Deus, a mesma que o Douglas fez, que foi me aproximo dos seus amigos, me aproximo de pessoas que eu posso confiar, me aproximo de pessoas que eu posso me alegrar com as alegrias, me entristecer com as tristezas, abrir o meu coração, como se ter medo, sabe? Você falar assim, cara, eu tô conquistando isso, aí o cara também sabe? De estar com a pessoa. E Deus me apresentou todos os meus amigos que eu tenho hoje, todos, cara, eu posso confiar. Todos eu posso confiar. Então, a forma que Deus faz com você, que às vezes você acha que é natural, ou não sei como que você trata com ele, mas, cara, me curou várias vezes. Várias vezes eu precisava de um amigo, e eu eu vou chamar alguém, sabe? Deixa eu ver aqui. Aí eu olhava pra minha lista e não quero incomodar ninguém. Cara, que eu odeio ligar pra alguém, porque eu sei que todo mundo tem um problema. Você já acorda tendo que pagar as contas, você já acorda tendo que cuidar da sua família, que é o papel de um provedor, você já acorda, principalmente se eu que é pastor, tendo que cuidar de várias ovelhas. Eu falo, pô, não quero incomodar, cara, sabe? Não quero incomodar. E através da sua vida, o simples, que é ligar, chamar pra estar junto e tal, vai quebrando. Então as pessoas que Deus colocou do seu lado, pelo menos eu vejo na vida dos outros, você vai curando também de forma simples. Com o seu ser natural, você cura as pessoas. Isso é uma forma de exercer o ministério. Amém. É o simples que pra gente não é nada, mas quantas vezes eu sozinho falava assim, não, cara, não quer incomodar ninguém, não sei o que, aí você já vê uma mensagem assim, irmão, vamos reunir semana que vem. Cara, e eu já falava na hora, né, irmão, não vamos, porque eu tô precisando tanto, mas eu não sou o cara que vai mandar essa mensagem. Mas eu sou o cara que quando essa mensagem chega, velho, fala assim, parece que Deus estava lendo meu coração. Aí ali já deixa tudo sobre a mesa e a semana começa, e muda o mês, e muda tudo. Que chega em casa mais feliz,
relacionamento melhora com a esposa, porque a gente fala de Deus, são pessoas de Deus. E uma coisa que a gente falando desse assunto de amizades, dessa época que a gente está vivendo, coisas sensíveis, o que o senhor nos diz aí sobre essa geração? Que a gente está numa geração que é muito do digital, né? E essa geração está vivendo muito a vida dos outros, essa geração de coach também, que tá toda hora procurando um coach. Aí o coach vai lá e fala assim, larga tudo e muda pra São Paulo, e você precisa mudar de ambiente. Aí a pessoa não entende que é um processo. Pô, você tem que mudar de ambiente, você tem que fazer algo novo, você tem que buscar transformação. Mas ela não pergunta Jesus não, cara. Ela vai lá, ela escuta um coach que manda ela largar tudo e ir pra São Paulo, ir pra Alphaville, mudar de ambiente, sair da casa dos pais. Mas ela não para e fala, ô Jesus, o senhor que tá comigo desde... Esse coach nem me conhece, que eu tô escutando na internet. O que é pra me fazer? Você vê muito isso? As pessoas escutando e chegando lá, pastor, eu fiz tudo errado, eu podia ter escutado Jesus, como que eu faço? Loucura, né? O Paulo já falava para Timóteo, né, que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão juntar mestres para si, segundo seus próprios interesses. E é justamente o que a gente vê hoje, né? Eu quero ouvir uma palavra de prosperidade. Você vai lá no YouTube, prosperidade. Aí você vê um cara mais bíblico, você fala, não, muito chato. Vou nesse outro aqui, que ele é mais legal, fala porque eu quero ouvir. Então a gente está vivendo esse tempo de customização do evangelho, né? Da palavra de Deus, como um todo. E, cara, infelizmente isso é trágico, brother. Porque, igual você falou, a vida não é assim. A vida é feita de processos, né? De estações, de tempos, de modos, de ciclos. E o problema de processos, eu sou engenheiro de produção por formação, né? Então eu sei o que eu tô falando. O processo é uma sequência ordenada de etapas. Essas etapas têm uma sequência lógica. E uma vez que você pula uma dessas etapas, lá na frente você vai ter problemas no seu resultado final. Você pode até impedir esse processo de avançar se uma etapa não for executada da forma que ela tem que ser executada. E o próprio Jesus, cara, eu acho isso muito louco. Jesus passou por um processo nessa terra. A gente vê em Mateus capítulo 3, ele chegando para João Batista, que batizava as pessoas para arrependimento de pecados. As pessoas confessavam publicamente seus pecados, depois passavam pelas águas para ser batizadas. Aí Jesus chega para João, João fala para ele, não vou te batizar não. Você que tem que me batizar. Você é o filho de Deus, como assim? Você não tem pecado? Aí Jesus fala para ele, não, vamos fazer tudo aquilo que o Pai determinou, ou tudo aquilo que convém para a justiça, tudo aquilo que Deus já decretou que tem que acontecer, a gente vai cumprir. Então Jesus vai, é batizado nas águas, e quando ele é batizado, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele, uma voz do céu vai e fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, que me dá grande alegria. E a partir daí ele começa a executar o ministério público dele. E muitas vezes a gente não quer passar pelos processos que vão expor a gente de algum jeito. O processo que às vezes vai nivelar a gente embaixo. A gente só quer, por exemplo, o luxo. A gente só quer o close, mas não quer o corre. Cara, a vida não é assim. A vida não é assim. Para isso aqui acontecer, teve um trabalho, teve uma produção, teve planejamento, teve estratégia. Não é de uma hora para outra. E quando vocês estiverem aí com milhões de seguidores, milhões de views aí, não vai ter sido de uma hora para outra. Né? É o processo. E quem não suporta o processo não é digno do resultado. Infelizmente. Então por isso que a gente vai ter, já tem infelizmente, uma geração muito frustrada, uma geração que não está sem identidade e por isso se apega a qualquer coisa que os outros falam. E no futuro, eu temo até como é que vai ser esse negócio. Porque, cara, não está passando por um processo, não está ganhando corpo, então, infelizmente, naturalmente falando, a tendência é que vai definhar. Mas eu creio numa intervenção divina e é por isso que eu tenho lutado aí nesse tempo de ministério. O senhor crê que a gente está vivendo os últimos tempos? Com certeza. Pessoas... Com certeza. Amor esfriando, né, cara? Uma analogia que eu achei legal pra caramba, eu acho muito interessante, é que fala muito sobre a marca da besta, né? Na Bíblia. As pessoas ficam esperando, às vezes, um chip. Um chip. E chip que põe no braço, né? Que eles estão lançando aí, já estão em teste. Cara, cada um tem um modo de interpretar e o Espírito Santo vai revelando, né? Conforme o entendimento da pessoa e tudo mais.
Mas se a gente... Eu fui parar pra pensar, eu tinha visto uma analogia também muito interessante. A marca da besta, mão direita, sobre a testa e tudo mais. E a marca da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder fazer nada sem ela e tudo mais. Falei assim, cara, eu parei pra pensar e falei, acho que a marca da besta já existe tem muito tempo. Você pega o celular. Cara, sem ele eu não compro, eu não ando com R$1. Eu não compro sem ele, eu não faço nada sem meu celular, eu não sei como é que tá minha esposa, eu não sei chegar em casa, porque antigamente você pegava a rota do GPS, cara, de cabeça. Hoje, sem GPS, eu não sei chegar em casa, sei que eu vou pegar ali mais ou menos, vou perguntando, antes de meia-noite eu chego. E fala, cara, tá sobre a mão direita, a luz reflete sobre a minha testa. Ah, que loucura. Que loucura. A gente vive o tempo todo conectado nisso, esquece de dar uma benção ao pai, esquece de abraçar a mãe, de amar um amigo, de estar perto. Isso aqui tomou tudo, tá tomando tudo dessa geração. Vive, dorme, cai né, é atentado contra a própria vida por conta disso aqui, cara. Uma ferramenta tá tirando a vida das pessoas. Cara, você falou tudo, tirando a vida, né? Tá tirando a gente da realidade, né, cara? Esse que é o ponto. Tá desligando, as pessoas estão desligadas de si mesmo, vivendo 20, 30 anos, 40 anos em jogos, tentando sorte, tirando Pô. E eu acho que as pessoas estão esperando um negócio bem extraordinário mesmo e, tipo assim, igual quando Jesus veio, sabe? A primeira vinda de Jesus, tava todo mundo esperando um cara vindo ali num cavalo flamejante, com espada e vão matar o romano. E Jesus, opa, deixa aqui, eu nasci aqui no manjedoura, um cara simples, manso no falar, né? Humilde, meu Deus. E as pessoas não percebiam. E minha oração, às vezes que eu faço pra Deus, eu tenho medo, cara, eu tenho temor. Eu falo, Deus, me ajude a perceber o tempo que eu tô vivendo. Amém. Me ajuda a perceber o tempo. Amém. Porque os judeus não perceberam que isso... Irmão, os judeus, eles estavam com a Torá, eles eram especialistas. E eles não perceberam o filho. Muitos não perceberam o filho. Muitos convieram ali com a morte do filho. Quem sou eu? TikTok, Instagram, sou ninguém. Você acha que eu vou perceber muitas das vezes se eu não orar para ele ter misericórdia à volta dele? Eu vou estar esperando o quê? Um cavalo do próximo, do selo, do portal, e Jesus, não, filho, aqui já está tudo se cumprindo. Já está tudo resolvido. Então só falta eu descer. É mais ou menos isso a analogia ou eu estou muito errado? Ela faz sentido, é uma linha de pensamento. Eu acredito que sobre esse tema, que quando o anticristo chegar, vai se manifestar, vai acontecer. Creio que estamos num processo de desenvolvimento para chegar nesse patamar, né? Muita coisa se desenrolando. Mas, compartilhando aqui duas teorias até, né? Sobre o fim dos tempos. Não sei qual que é a visão que vocês têm, nem do público, mas tem duas teorias que eu acho interessantes, que uma que é o de 7.000 anos, né? Que a Terra duraria ao todo, essa era 7.000 anos, que é um reflexo da criação. Antes e depois? Hã? Sendo antes e depois, assim? Ou só depois? Total. Um total. É o número 7, né? É, que é a plenitude. Então, assim, quando Deus criou a humanidade, ele criou em 6 dias, e no sétimo, na verdade, ele descansou. Desfrutou. Então já existia, e existe ainda entre os judeus, uma ideia dessa, entendeu? Que a humanidade vai durar 6.000 anos com o trabalho do homem, o homem governando sobre a terra, e no sétimo milênio, né? 7.000 anos aí, o sétimo milênio, o ano de fechamento final, vai ser o ano que o Messias vai governar sobre a terra. Então a humanidade descansa para que o Messias, Deus na terra, governe. E tem uma linha dos judeus que acredita nisso, fortemente. E é louco que para mim faz muito sentido. E Pedro, lá na segunda carta de Pedro, ele falando sobre fim dos tempos, ele fala, pessoal, tem gente aí falando que Jesus não vai voltar. Deixa eu falar com vocês. Não esquece que um dia para Deus é como 1.000 anos. E 1.000 anos é como um dia. E Jesus, no sermão dele, que de Isaías, que ele prega falando sobre si, ele vem falar que ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, eu acredito que tem um mistério nesse negócio aí. E eu acredito sim que fechando 6.000 anos, Jesus volta, até porque tem um período, que é o período que Jesus governa sobre a terra, que é chamado de milênio. Está lá em Apocalipse. Jesus vai governar nessa terra, aqui mesmo, né?
presencialmente, fisicamente, por 1000 anos. Então aí fecha os 7.000 anos da história da humanidade. Tem a questão também dos acontecimentos, né? Preditos ali pelo que o João viu e tal. Tem muita coisa se cumprindo, né? É nação contra nação. A gente vê, João fala como se fossem grandes gafanhotos, que é os helicópteros. Então a gente vê as premonições ali, pô, o cara naquela época ele já tentava descrever o que ele vê hoje, mas ele não vai chamar de helicóptero, ele não vai chamar. A gente vai entender a linguagem dele. A gente traz isso tudo pra hoje e vê a reconstrução do templo. Então, Já tá acontecendo, não sei. Já? Tá caminhado para isso. né? Cara, eu não tenho muita profundidade até para falar sobre esse assunto, mas eu sempre debato isso com a minha esposa e a gente sempre fala que talvez seja uns 30 anos, 36 anos. Eu não creio que vai demorar muito, não. Eu te falo para Deus, é porque eu pegando em concordância com o que você trouxe e com o que ele tá trazendo, cara, a idade tecnológica. Vamos ver o avanço de idade tecnológica, né? Eu acho que até o último estudo que a gente tinha visto, 1 ano equivalem era até pouco tempo atrás, a 3 anos da tecnologia ou 2. Hoje 1 ano é tipo 10, 12, né? 24. E já tá tipo... Um ano nosso já equivale a um avanço tecnológico de tipo 20, 30 anos. Então eu creio que com os avanços, talvez esses 7.000 sejam um tempo menor. Entende? Nesse sentido que eu vejo. Pelo nosso avanço enquanto sociedade. Então, de certa forma, seja 7.000 anos, mas sejam 7.000 anos em vários outros aspectos, entende? Sim. Não literais. Não literais, mas eu acho que faz todo sentido. E hoje, pra você ver, um computador já é um avanço de 20, daqui a pouco a IA tá aí junto com a gente, enfim, já está, né? Mas eu falo, existem coisas que eu acho que daqui a um tempo vai ser difícil de sobreviver, né? De se viver num mundo como ele já tem se construído. Tem ficado. Cara, não posso deixar de te... Antes da gente encerrar, não posso deixar de te perguntar, né, sobre algo que eu acho que marca muito e é um testemunho que o Senhor te entregou, né? É uma pessoa muito importante para você, né? Ela tá lá com Jesus. Mas eu queria que, cara, ele tem um testemunho muito forte, que eu acho que o maior desafio nosso, né, na nossa caminhada com Deus em meio às tribulações, né, e às dificuldades da vida, não deixar de olhar para o céu e entender que, dando certo ou dando errado, no meio da tempestade ou não, Deus está no controle da nossa jornada, né? Conta um pouco pra gente, assim, se você puder contextualizar um pouco do seu testemunho com o Miguel, né, que é um anjinho, já está no céu. Se você sentir a vontade de poder falar. Claro, cara. Tá? Mas eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se eu te dei esse testemunho para isso, não foi em vão, né? Verdade. O pastor, o Rafa, o filho dele já foi, né? Já está com Jesus. Ele viveu um testemunho, assim, em relação a isso. E mesmo assim, pelo contrário, né? Você continuou tendo convicção, caminhando na direção de Deus, vivendo em chamado. Conta pra gente, assim, né? Porque é legal, porque às vezes, por uma pequena dificuldade que você tá vivendo, você... não, vou parar. Vou parar tudo. E às vezes você tá olhando pra alguém, gente, que tá sendo lançado por Jesus, que tá falando pra pessoas, tá alcançando pessoas, mas, cara, você vê só a pontinha, né? Você não tá vendo o que a pessoa tá vivendo ou viveu no bastidor. A dificuldade dela. Vamos falar assim, os poços de José, né? O poço de José, o poço, né? Ou então o período de escravidão, o período de cadeia, enfim. As pessoas às vezes veem o resultado ali daquele momento, mas elas não veem o que a pessoa passou por trás disso. Conta pra gente como que é, cara, perder um filho e continuar cumprindo o chamado, ouvindo a voz de Deus. Compartilha como que foi isso pra gente. Isso foi uma das coisas que mais tocou a gente. Primeiro café que a gente tomou junto, você compartilhou um pouco sobre essa experiência. E eu não esqueço da visão que o Senhor me deu sobre você. Eu via uma aliança. Você lembra dessa palavra? Eu via Deus renovando uma aliança, né? E é como se Deus te colocasse num novo ciclo, né? Te dando novas alianças. Hoje, vendo o que você tem vivido, né?
eu creio que não é o que você está vivendo aqui nessa nação, né? Vai de encontro com o seu novo tempo, numa outra estação, sabe? Cara, e é muito lindo ver, porque eu acho que quando eu te conheci, você não tava tão, assim, né? Deus não tava fazendo tantas coisas como ele tem feito. Não tava tão intenso. E, cara, que lindo ver isso. Compartilha com a gente, já tenho certeza que vai falar muito do coração do Alex e das pessoas, do Diego e das pessoas que estão. Glória a Deus. Cara, meu testemunho, ele vai muito de encontro a sonhos, né? Sonhos e objetivos. Eu sei que Deus tem um plano para cada um de nós. E existem pessoas que acreditam que Deus escreveu um plano, você vai viver ele de qualquer jeito. Eu acredito que é uma decisão nossa viver ou não aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E desde meus 12 anos eu tinha já um chamado de Deus para, de fato, pregar a palavra, para marcar uma geração de algum jeito. E, passado o tempo, eu fui perdendo as expectativas. Desviei um tempo, fiquei fora. 18 anos voltei para Jesus. Mas quando eu voltei para Jesus, eu era só um cara do mundo. Tipo assim, tava na igreja agora, um Zé Ninguém. E eu ficava, cara, as palavras de Deus devem ter sido erradas, deve ter sido mentira e tudo mais. Mas eu fui e me entreguei de fato. Comecei a entrar numa jornada com o Senhor. Até tentei fugir, confesso. E algo que poucas pessoas sabem, posso compartilhar aqui isso. Em 2018, cara, eu lembro que eu tinha um chamado de Deus. Deus tinha falado pra mim que era pra eu ficar na igreja onde eu congregava e apoiar meu pastor, auxiliar meu pastor, é a palavra que eu tinha. Aconteceu anos antes da igreja rachar, de ter muito problema e tudo mais. E teve gente que me chamou pra ir pra outras igrejas. E Deus falou pra mim, não, você vai ficar e vai apoiar. Vai ficar e vai ser um auxílio, vai ser um braço. E eu fiquei. Só que o fato é que uma hora ou outra a gente se indigna, a gente tem os nossos próprios sonhos. E eu quis muito pedir a Deus acabando a faculdade pra fazer uma nova jornada e empreender. E fui pra Brasília, empreendi lá por um tempo. E, cara, um negócio que eu quero pontuar aqui que é muito louco, que eu falei sobre os aguilhões do chamado que te prendem, né? Quando eu tava em Brasília, eu e um primo meu, primo da minha esposa, na verdade, que foi um pai pra mim, cara, homem de Deus demais. A gente empreendeu, abriu uma farmácia, ele entrou com capital, eu fui com a mão de obra, trabalhando ali e tal, loucamente. E todos os dias, cara, naquela farmácia, quando eu ia atender alguém parava e falava da vida dela, da pessoa pra mim, cara. Todos os dias, cara, o que acontece hoje, todos os dias acontecia lá nesse lugar. Alguém chegava, nossa, mas meu filho isso, mas minha filha aquilo e tal. E o ápice disso foi uma vez eu tava no ônibus voltando e entrou um cara com uma pedra na mão, falando, eu vou quebrar esse ônibus todo e tudo mais, tomando bebida alcoólica. Fui dar boa noite pra ele, falei, boa noite. Aí ele olhou pra mim assim, assustado, boa noite. Ele foi, sentou atrás de mim e começou a conversar comigo. E, cara, a viagem era tipo mais ou menos 1 hora de onde eu morava na época. E esse cara veio conversando comigo, cara. Sentou do meu lado e tal, falou assim, você é crente, né? Falei, sou. Eu tô desviado. Ora por mim, não sei o que e tal. E o fato é que no final da viagem ele pegou droga, cheio de droga no bolso dele. Falou, toma aqui, cara, joga isso fora. Eu falei, não, mano, joga você. Assustei, né? Cidade que não é ali. Não, joga você. Ele, não, cara, por favor, descarta. Não, joga ali no lixeiro do ônibus ali. Aí jogou. Ele foi, jogou, orei por ele e tal, e ele seguiu. Nossa, que doideira. Cara, que loucura. E esse negócio ficou na minha mente, ficou guardado. Até o ponto que Deus mandou eu voltar para continuar, retomar meu chamado de onde eu tinha deixado, tinha parado. Então, brother, o chamado é um aguilhão que vai te prender, que vai te chamar. Então, não tem como correr não, Diego. Ele te persegue, né? Te persegue. É, eu sei como é que é. Te persegue. E é louco, pelo menos pra mim, né? Minha percepção. Quando eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer, eu me sinto vivo de uma forma absurda, extraordinária. Pode até estar cansado. Talvez você tenha essa mesma sensação. Quando eu faço algo que Deus... Por exemplo, teve uma vez que eu palestrei, fui num culto, e eu falei lá sobre José e tudo mais. Quando eu cheguei em casa, eu senti como se eu morresse agora, eu cumpri... Tava cumprindo a missão. Acabou. Então, acabou. Fala, pastor. Assim, se eu morrer agora, eu tô bem, tá? Não preocupa não, porque Jesus me chamou, porque eu esvaziei. Fluiu tudo, eu gastei tudo. Sabe quando você gasta tudo, não amarra nada? Eu gastei tudo que eu tinha pra gastar ali.
É mais ou menos essa sensação, assim, de você gastar Cara. tudo. Eu gastei tudo, eu dei tudo que eu tinha pra dar e acabou. Cheguei vazio, só o Espírito Santo pra renovar no outro dia. Cara, exatamente isso. Exatamente isso. E é muito bom, cara. É muito bom a sensação. É algo que talvez você não tenha nada físico, mas tem algo interno, cara, algo espiritual, algo que você sabe que dinheiro nenhum vai comprar. É só sua obediência a Deus que vai ativar aquilo. Mas por que eu tô falando isso? Por causa de sonhos, né? De propósitos e do paralelo entre os nossos planos e os planos de Deus. E eu sempre tive sonhador, mas desde adolescente eu tinha o sonho de ter um filho. Olha o sonho do cara, né? E era um menino, cara. Especificamente, eu queria ter um menino que se chamasse Miguel. Eu falava isso para os meus amigos, falei para minha esposa quando eu conheci ela, que era só namorada, e a gente casou, e 3 anos depois de casado, ela fala para mim que estava grávida. E nessa época, cara, eu sou da fé, meu brother. Falei para todo mundo da igreja, Douglas, ó, meu filho tá chegando aí, preparei que é o Miguel, ó, o filho da promessa. Aí os irmãos, não, já fizeram o teste de gravidez? Eu não, mas eu sou da fé, eu tô falando que é. Os caras, tá bom, você tá falando, né? Minha esposa é profeta, né? Aí ela começou a chegar pra mim uma época e falar assim, amor, assim, Então, eu tô achando que não é menino não, acho que é uma menina. O que você acha que eu falava pra ela? não. É É o menino. Não, falava, tá repreendido, tá atrás de mim, Satanás. É o meu menino, sim, nada vai me tirar. Meu sonho vai se cumprir. Deus, né, é presenteador daqueles que o buscam. Não, vai acontecer, vai acontecer. Aí, mano, a gente foi fazer um chá de revelação. Já ouviu falar desse troço? Já. É uma tribulação, cara. É chá de tribulação, na verdade. Fomos fazer um chá de revelação. Nossas famílias lá quase brigando, porque a minha família toda queria menino por minha causa e a família dela toda queria menina por causa dela. E tava todo mundo lá, aquele clima tenso de clássico Cruzeiro e Atlético. E fomos partir um bolo. A cor do recheio do bolo era o sexo do bebê. Minha esposa bota a faca e quando ela tira, mano, ela começa a gritar, Douglas. Levanta a faca pra cima assim, começa a balançar a faca. Igual filme de terror, tá ligado? A pessoa vira a faca pra matar o outro. E ela vira pra mim assim e fala, amor! Eu falei, não é agora, Jesus. Tô preparado, eu vou. Mas quando eu olho a cor do recheio do bolo era o quê? Era rosa. Eu ia ser pai de menina. Menininha dele. Meu parceiro, aí meu mundo caiu. Porque eu falei, cara, e meus sonhos e meus projetos, e aquilo que eu quero, Deus, você não se importa comigo? Eu fiquei com raiva da minha esposa nesse dia, fiquei 3 dias sem conversar com ela, de birra. Eu fiquei com raiva de Deus também. Falei, Deus, você não pode me dar meu filho, fica pra você aí, não quero mais não. Mas eu converti, calma. Eu arrependi dos meus pecados, tá? Voltei pros caminhos do Senhor. E a Bianquinha nasceu, cara, minha filha, que hoje me ensina muito sobre a paternidade de Deus. Isso é muito doido, né? Me ensina muito sobre o amor de Deus. Mas fato é que o meu sonho ainda estava vivo, que era ter um filho, que se chamaria Miguel. Eu não sei por que desse nome, mas era o meu sonho. E 4 anos depois, 7 anos de casado, minha esposa chega pra mim e fala que estava grávida. Aí dessa vez eu fui e orei, né? Troquei uma ideia com o Jeová, falei com o papai, com o grandão da Galileia, e fomos fazer outro chá de revelação, e dessa vez era um menino. Glória a Deus, meu sonho ia realizar. E nesse tempo, cara, foi em março de 2022, minha esposa, no primeiro fim de semana de março, ela começou a passar mal de madrugada, no domingo. Levo ela para o hospital, ela faz uma série de exames, e a médica chega lá e a gente fala que ela estava com uma doença muito grave na gestação, e teria que internar. Então ela interna naquele domingo, fica domingo, segunda, terça-feira eu tô com ela no hospital. O médico chega, me chama no corredor e fala pra mim que a doença era muito grave, não sabia o que iria acontecer a partir dali, que era pra juntar a família, manter todo mundo perto. E a primeira coisa que me vem na cabeça é que minha esposa vai morrer. Eu falei, Deus, não aceita isso não. Fui para aquele quarto de novo, ela estava chorando já. A gente começou a orar, buscar de Deus ali direção e agradecer por um milagre. E fato é que 1 semana depois o médico voltou e deu pra gente o papel de alta. Glória a Deus. A gente foi para casa, dada a alta, com o combinado de que voltaríamos algum tempo depois para fazer novos exames. E quando a gente volta, a situação piorou de novo, tivemos que internar outra vez. 2 semanas, 2 internações. Vai para casa depois de 1 semana, recebe alta, volta para o hospital
interna. Vai pra casa depois de uma semana, volta pro hospital pra fazer exame, interna, cara. 4 semanas no mês, 4 internações. Cara, e nessa época, assim, minha esposa ficava no hospital, eu ficava com ela de madrugada, cada 1 hora as enfermeiras iam lá pra ferir pressão, dar medicação, cada 6 horas ela fazia exame de sangue, a cada 12 horas ultrassom, então não tinha paz, o tempo todo, não dormia direito, e eu ficava com ela de madrugada no hospital, acordava, ia pro trabalho, ficava até 5h30 no trabalho, depois ia pra casa, ficava um pouco com a minha filha, depois deixava com a minha mãe ou com a minha sogra, voltava pro hospital para ficar com ela, quase que sem dormir, cara, o mês todo. E fato é que nesse tempo, 2018, aconteceu isso, né? De eu ir para Brasília, ter essa experiência com Deus de que meu chamado era vivo, era real. Voltei para cá. E quando eu voltei, eu comecei a fazer o que eu precisava fazer. Sentar, aprender, buscar. Eu comecei a entrar em 2020 para 2021, época da pandemia, num nível de intensidade com Deus muito absurdo. Em um processo de aceleração com Deus. E fiz seminário, 2020, final de 2020 acabei o seminário e aí, cara, Deus começou a me esticar. Mas quando Deus começa a te esticar, cara, quando Deus começa a se mover na sua vida, você pode ter certeza que o diabo vai mover também. E veio crise financeira na minha família, no meu trabalho veio pressão, problema que nunca tinha acontecido, começou a acontecer um depois do outro, assim. Em 2022 a gente entrou com esse cenário. Então, março de 2022, eu estava com a minha esposa internada, crise no meu trabalho, crise financeira. Até pensei, vou largar o trabalho, mas não podia, porque já estava devendo Deus e o mundo, só não devia o diabo porque Jesus pagou a conta. Aí eu, desesperado, cara. Só que no meu ministério, estava rompendo, cara. A igreja começando a me reconhecer como pastor, reconhecendo meu chamado, eu já ordenado de fato, Deus me usando para pregar a palavra, liberar palavras proféticas sobre a vida de pessoas, ganhar almas para Cristo, me levando para pregar em outros lugares, que era algo raro de acontecer. É que eu não sou um cara midiático, né? Tem gente que é e acontece, mas eu não sou. E as pessoas me achando assim, me convidando e tudo mais. E eu e minha esposa conversamos e falamos, e aí, o que a gente vai fazer agora? E orando junto, a gente entendeu que era o processo, cara. E quem não suporta o processo não é digno do resultado. Então, tinha culto na igreja, eu não estava no hospital, não estava em casa, eu estava no culto. Tinha alguma agenda para ministrar? Eu não estava lá, eu estava na agenda ministrando. Eu estava fazendo aquilo que Deus tinha para mim, cara. O mês todo passando por isso. E no dia 25/3, final do mês, última sexta-feira, minha esposa está no hospital e eu no trabalho resolvendo um tanto de pepino, um tanto de BO. Ela me liga e fala, amor, os médicos falaram que agora a gente tem que fazer o parto do Miguelzinho, senão ele vai morrer aqui dentro, ele vai me matar. Então aquele dia, cara, eu saí vazado pro hospital, cheguei lá umas 5h30 da tarde, mais ou menos. Quando eu chego, minha esposa já tá cheia de aparelho, medicação ligada, e de 5h30 até 22h44, ela ficou nesse processo todo, e 22h44 nasceu meu filho, meu sonho, de mais de 10 anos da minha vida, cara. Miguel. E eu lembro que quando ele nasceu pequenininho. As médicas falaram que para sobreviver ele teria que ficar na UTI por cerca de 3 meses, mas ele precisava ter pelo menos 6 meses de gestação e pelo menos 500 gramas. Porque fora isso era muito improvável que sobrevivesse. Mas eu era da fé, cara. Sou ainda, né? E fato é que quando o Miguelzinho nasceu eu não consegui pegar ele, porque a enfermeira limpou ele, já colocou na incubadora, da incubadora já levou direto para a UTI e eu fiquei acompanhando ele. E ele ficou lá na sexta, sábado, domingo, segunda. E segunda-feira, quando eu tô lá vendo ele e tudo mais, a médica vai e fala, papai, seu filho não tá resistindo a esse tratamento que precisava. Na terça-feira, papai, seu filho tá com anemia, vai ter que fazer uma transfusão de sangue. Quarta-feira, papai, a saturação do seu filho tá caindo muito, não é normal isso e tudo mais. Quinta-feira eu tô lá, cara, final do mês, último dia de março. Já destruído, abatido, cansado ao extremo. E as médicas falam, olha, ele está fazendo todo o possível, se apega com Deus aí, porque é só um milagre. Eu lembro que eu fui para igreja nesse dia, o culto era só de noite, eu fui de tarde, e eu fiquei horas, cara, peguei meu violão, fiquei horas ali adorando a Deus, cara, me derramando diante dele. E durante esse mês todo, cara, quando eu orava e pedia uma resposta para Deus, Deus só me falava uma frase, eu estou com você. Eu estou com você.
Deus me dava palavras para usar para outras pessoas. Palavra para abençoar outras pessoas, mas para mim ele só falava: eu estou com você. Eu falava: Deus, se isso é pecado meu, me expõe, Deus. Me tira do altar, se você quiser. Mas deixa acontecer isso não. Ele falava: filho, eu estou com você. E cara, e nesse dia não foi diferente. Eu ali adorando, falando: Deus, por favor, me dá uma resposta. Ele falou: meu filho, eu estou com você. O fato é que no meio dessa tarde, recebo uma ligação, pego meu carro, busco minha esposa, a gente vai para o hospital. E quando chega lá, eles falam: olha, infelizmente, papai, seu filho não sobreviveu. Toma aqui, segura seu bebê. E naquele dia 31/3 foi a primeira vez que eu segurei o Miguel. Sonho que eu sonhei por mais de 10 anos da minha vida nas minhas mãos, cara. Só que ele já estava morto. E perder um filho é ruim. Muito ruim. Mas perder sonho, cara, é muito. E eu sei que aquele dia, cara, eu fiquei destruído. Destruído. Não conseguia orar, não conseguia fazer nada, não conseguia dormir. Pensei que fosse o pior dia da minha vida, só que o outro dia foi pior ainda, porque eu tava lá no cemitério da Paz, 1h da tarde. Eu vi 2 caras trazendo um caixãozinho branco assim, abrindo, mostrando meu filho pra todo mundo, fechando, depois colocando lá numa cova, que tava minha tia enterrada lá de 80 anos, meu tio de 70 e o meu Miguelzinho de 6 dias. Meu milagre. E aí, meu parceiro? A pergunta que fica pra galera é: o que você faria no meu lugar? Porque muitas vezes a gente vê hoje gente que desiste de Deus porque o pastor cumprimentou na igreja. Tem gente que desiste de Deus porque Deus me deu dinheiro. Desiste de Deus porque, nada acontece na minha vida. Mas, cara, existe algo muito além, né? E eu mal sabia que ia descobrir isso naquela tarde. Quando eu fui pra minha casa, minha esposa ficou na casa do meu sogro e da minha sogra recuperando. Eu fui pra minha casa destruído, mano. Pensa, se coloca no meu lugar. Eu sei que eu tava ali na minha casa, cara, e eu comecei a orar, a chorar. Minha oração era só: Deus, por que eu? Tem tanta gente que tá na igreja e não tá nem aí pro Senhor. Fugindo do chamado. Fugindo do propósito. Brincando de ser crente. E eu tô aqui vivendo uma vida séria com o Senhor, tentando dar o meu melhor para ser exemplo para os fiéis, como Paulo disse. Tem tanta gente no meu trabalho que zomba da minha fé. Tanta gente no mundo que não está nem para o Senhor. Por que eu? E no meio do meu dor, da minha dor, do meu luto, do meu pranto, Deus me respondeu, cara. Eu entendi que é a paz que excede todo entendimento. E essa paz começou a tomar conta do meu coração naquele dia. E o Senhor falou para mim: Rafael, a resposta que você quer, eu não vou te dar, porque você não está pronto para ter ela. E aí, Douglas, eu entendi que nem sempre com Deus a gente vai ter as respostas que a gente precisa, mas a gente sempre vai ter o abraço do Pai para nos confortar, para nos abraçar e para nos levar para um novo nível, cara. Para nos tirar dessa depressão, dessa tristeza, desse lugar de dor. E, mano, Deus começou a falar comigo: meu filho, você tem pregado para a sua geração que a minha presença vale mais que qualquer coisa, né? E era a pregação que eu tava fazendo aquele mês todo, brother. A presença vale mais. Eu falei: Senhor, eu tenho feito essa pregação. Ele falou: então agora é hora de você deixar de pregar e começar a viver a sua pregação. Irmão, e eu sei que o Senhor falou comigo: Rafael, a sua dor é legítima. Eu não te culpo por isso. A sua vontade de desistir é legítima. Seu pranto, a sua raiva, seu luto. Mas eu vou te fazer um convite. O Miguel já está aqui comigo, te garanto. Mas eu quero que um dia você esteja também e que você conte para o Miguel tudo aquilo que o testemunho que você vai carregar no nome dele vai fazer nessa geração. Eu quero que você abra mão de você, dos seus sonhos, do seu pranto, do seu luto, da sua dor e vem mergulhar na minha presença e deixar eu fazer através de você aquilo que eu quero. Porque eu te prometo que eu não vou te envergonhar. E, cara, eu respondi a Deus com uma música que fala assim, ó: sua presença vale mais, sua presença vale mais, sua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que
e os prazeres, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. Meu irmão, eu sei que eu disse sim pro Senhor. E eu saí daquele quarto, descansei. E no outro dia, eu não fiquei em casa chorando, não fiquei abatido. Tava doendo, cara, mas eu fui lá pro seminário da minha igreja pregar a palavra. Naquela madrugada, cara, as pessoas acharam que eu ia estar destruído, né, Douglas? Mas eu tava lá na vigília da Oni Movement na Lagoinha, pregando a palavra, contando esse testemunho, cara. No domingo de manhã, eu tava lá na minha igreja pregando a palavra. Uma semana depois, eu tava pregando a palavra. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E, cara, vão se passar talvez 10, 20, até Jesus voltar ou até eu morrer. Eu vou continuar fazendo isso. Por quê, Rafael? Porque eu entendi que a minha vida não é minha, cara. Eu entendi o tanto que Deus me ama, Diego. Eu entendi o tanto que a minha dor é importante para Ele. Eu entendi o tanto que a dor das outras pessoas, que é o que a gente falou, é importante para Ele. Eu posso parar, cara. Eu posso desistir, um direito meu, mas eu decidi abrir mão dos meus direitos para viver a vontade e o plano de Deus para minha vida, cara. Eu decidi fazer a presença dele mais importante do que qualquer coisa na minha vida. E por onde eu tenho passado hoje, cara, eu tenho visto Deus levantar uma geração com esse coração também. Brother, eu perdi um filho, mas, cara, eu tô vendo com os meus próprios olhos Deus ganhar muitos filhos por onde eu tenho passado, cara. E isso faz toda a diferença pra mim, isso faz minha vida ter sentido. É sobre isso, mano. Ministério é você dar aos outros aquilo que Deus te deu, que você não tem, mas que Deus colocou nas suas mãos. Ih, Jesus, Espírito Santo. Irmão, você quer falar alguma coisa? Irmão, obrigado, viu? Cara, que privilégio. Tenho certeza absoluta, assim. Se eu fosse definir um tema para esse episódio, hoje eu falaria sobre uma vida com propósito. Amém. Amém. Como é, de fato, ouvir a voz de Deus, o chamado dele, cara, e viver com propósito. Além do que a gente quer fazer, né, cara? Eu tava falando aqui mais cedo, né? Cara, que não é sobre o que a gente quer, né, irmão? É sobre, cara, é de fato assim, Deus, toma o controle. Deixa acontecer, cara. Ô, irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossa, Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de viver esse propósito, Deus, esse projeto. Jesus, obrigado pela vida do Rafa, pela vida do Alex, pela vida do Diego, Jesus. Obrigado pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, Deus. Obrigado, Senhor. Pai, pelas nossas parceiras, pelos nossos filhos. Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de falar do Senhor, Jesus, e de viver para o Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Pai, continua nos guardando, nos direcionando, nos dando sensibilidade para ouvir o seu chamado e a sua direção para as nossas vidas. Que de alguma forma, Deus, os nossos testemunhos aqui, as histórias compartilhadas possam tocar o coração de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Pessoas que precisam ser tocadas por essas histórias, por esses... Ah, Deus, nós sabemos, Pai. Obrigado por se fazer presente aqui, Deus. Que noite maravilhosa, Jesus. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Jesus. Não é sobre nós, não é sobre o que a gente quer fazer, mas é sobre o que o Senhor quer fazer através de nós. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente, compartilhar essa história, né, e coroar nossa noite aqui de uma forma tão linda. Falar conosco, assim, sabe? Cara, é sentir essa presença, cara, foi pra isso. É sobre Jesus. É isso, cara. Obrigado pela sua amizade e por dar a oportunidade de
caminhar tão perto de você, cara. Você vive a palavra, né? Precisa nem falar. Obrigado, irmão. Obrigado. Com esse coração. Amém. Isso é uma bênção. Deus é lindo demais. Obrigado, Jesus. Agradecer a sua esposa, né? Carolzinha. Essa pequenininha. Bia. Cara, a Carol falou demais com a gente aquele dia. Glória a Nós ainda Deus. vamos ter muitas mesas, hein? Em nome de Em nome de Jesus. Cara, mas obrigado. Obrigado. Você que escutou esse episódio, né? Que tá aqui com a gente, acompanha, compartilha, né, com o máximo de pessoas possíveis. Cara, essa mensagem precisa chegar. Pessoas precisam ouvir. Cara, para o que você estiver fazendo, compartilha e escuta. Né? Deus tem algo especial para falar com você. Forte abraço e até nosso próximo episódio, pessoal. Fique com Deus. Sei. Obrigado, pessoal. Que atmosfera, glória Ô, a Deus, Jesus, cara, por obrigado, esse lugar, irmão. por esse ambiente, por esse projeto, velho. Cara, o que... Prosperem e avancem em Cristo, em nome de Jesus. Amém, cara, amém. Assim, o que a gente tem orado, né? Acho que a primeira vez que minha voz tá assim, saiu o primeiro corte. Eu perdi a voz, ele perdeu também. Sério? Saiu o primeiro corte. Perdi a voz, 2 dias depois. Misericórdia. Mas, em nome de Jesus, cara, Cara, eu creio que só o inimigo tentando Deus tem atrapalhar, algo. mas Nós não tranquilo. temos... Que bênção, né, irmão? Jesus, ele pega a gente de jeito, né? Que lindo, cara. Cara, nem vou dormir. Eu vou até umas 3 que eu preciso dormir.